Uma boa noite a todos e a todas, queridos irmãos que estão hoje parando alguns minutos do seu tempo, dos seus afazeres domiciliares ou até mesmo no seu trabalho, para juntos refletirmos por um breve instante, pouquíssimos minutos, mas minutos esses que nós direcionamos único e exclusivo para o nosso momento espiritual. O nosso dia a dia, a nossa rotina diária, as notícias, as ansiedades, por inúmeras vezes nos tiram do nosso momento diário de recolhimento e conexão com a espiritualidade benfeitora. Mas que bom que 2 vezes por semana, no mínimo, nós conseguimos nos encontrar através das mídias. É o que existe no momento. Mas o mais importante não é a mídia que existe no momento, e sim o momento que existe para nós nos conectarmos juntos, para sintonizarmos juntos, para focarmos juntos em um momento salutar que vai refletir num bem-estar para cada um de nós e para a nossa família, principalmente para a nossa família. Quem de nós não busca o bem-estar? Quem de nós não busca um momento de prazer, de tranquilidade, de paz interior? Todos buscam, mas poucos são os que conseguem realmente se conectar. Vou convidar os nossos irmãos para que neste momento elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e que possamos entregar os nossos pensamentos, as nossas vibrações à espiritualidade benfeitora, aquela que nos acompanha 24 horas por dia, desde a nossa concepção até a hora do nosso desencarne, passando para um segundo momento que aguarda para cada um de nós dentro do seu merecimento. Que as nossas águas hoje, no decorrer desta doutrinária, deste momento de reflexão, sejam fluidificadas e nelas colocados todos os medicamentos para cada um dos que aqui estão nos assistindo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre e nos liberta, Pai, de todos os males físicos e espirituais. Em teu nome, em nome da espiritualidade benfeitora, damos por iniciada a doutrinária de hoje. Pedimos ainda que no decorrer desta doutrinária, que os nossos irmãos que não estão podendo hoje participar deste momento, que recebam um grande passe astral. Que os nossos irmãos que estão acamados, enfermos, nas suas casas ou nos hospitais, que também recebam uma energização e um fortalecimento neste momento salutar. Que todas as pessoas as quais acreditam que são merecedoras, que têm fé, que têm força de vontade, que recebam toda a energia que esteja disponível, respeitando sempre o merecimento de cada um. Que assim seja. Pois bem, irmãos, para conversarmos hoje, eu fui intuído durante a semana, até comentei com um irmão que me disse muito boa a temática, e eu disse, pois é, eu havia ido deitar-me e um pouco antes de dormir, eu estava pensando, preciso fazer uma doutrinária sábado, hoje é terça-feira,
e eu não tenho ainda ideia. Me concentrei e fui intuído a falar a respeito da tolerância. Mas não existe como falar de tolerância sem observarmos a tolerância, ou a intolerância, perdão. A intolerância ou a tolerância necessita de razão como parceira, para que não nos passemos dos limites que nos compete agir. Necessita de bom senso, que por diversas vezes o nosso bom senso está inundado por ansiedade, por dúvida, por raiva, por rancor e por falta de fé. E aí vai tudo por água abaixo. Mas vamos ver como nós podemos perceber realmente o que é a intolerância, o que é a tolerância e o que nós podemos fazer para trabalharmos com essas incógnitas e alcançarmos um objetivo melhor. Vejamos, intolerância. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Se percebermos de uma maneira direta ou indireta, nós estamos sempre julgando, ou até mesmo nos auto-julgando. Quanto mais nos afundamos na condenação de outros, mais estaremos envolvidos com a intolerância. O intolerante julga e acusa, porque não tem a capacidade de se colocar na posição da outra pessoa. Aquilo que tanto se fala, vamos nos colocar mais no lugar da outra pessoa, para que possamos desta maneira sentirmos realmente e analisarmos o que é certo e o que é errado, o que é intolerante e o que é tolerante. Mas o que significa realmente intolerante? É um adjetivo, né? Inflexível, sem tolerância, clemência, qualidade da pessoa que não perdoa, não tolera ou não aceita erros e falhas. É rígido, que não se compadece, sempre foi intolerante aos equívocos alheios. Olha só esta frase. Sempre foi intolerante aos equívocos alheios. Pensemos, salvo o maior juízo, saímos das nossas casas preparado para cometermos equívocos? Falando por mim, eu não saio da minha residência pensando em errar. Mas erramos, todos nós erramos. Mas isso não significa que ou que somos passíveis o tempo todo de sermos julgados. Mas se analisarmos, quantas vezes nós fizemos isso? No mínimo, 1 ou 2 vezes por dia. No mínimo. Basta nós pararmos e começarmos a refletir. Vamos fazer uma pesquisa somente hoje, nas 24 horas de hoje, que ainda nem se concluíram. E começarmos a anotar os acontecimentos do dia, mas de forma sincera, de você para você mesmo. Não seja intolerante contigo. E comece a anotar. E você vai ver que você cometeu algumas intolerâncias no decorrer do dia. Que não aceita uma opinião contrária à sua. Um exemplo bem comum. Eu sou um educador. Professor intolerante. Sabe o professor, o educador, que simplesmente é o dono da verdade e que não permite que ninguém debata com ele a respeito de A, B ou C? Conhece um? Eu conheço também. Pois bem, o intolerante também ainda é sinônimo de rigidez, de pessoa inflexível e intransigente. Ou seja, o intolerante é algo que está sempre sendo trabalhado em todas as nossas doutrinárias.
ou a intolerância, né, sendo sempre abordada e trabalhada em quase todas as temáticas do Evangelho segundo o Espiritismo, em várias perguntas e questões, ou questões do Livro dos Espíritos, e em inúmeras outras obras. Tudo se encaixa e nos ajuda a buscarmos ser tolerantes, pacientes, compreensivos e assim por diante. O ser humano evoluiu muito, mas o preconceito e o medo pela mudança sempre provou ser um dos obstáculos mais difíceis de ser superado. E aí, junto com isso, vem o medo. O medo gera ansiedade. Medo e ansiedade, gera um obstáculo tremendo. A pessoa, quando está sobre este efeito, acaba colocando toda uma vestimenta de proteção, escudo e uma espada, pois, na dúvida, ataque. Será que isso é correto? Ele está sempre presente desde as atividades mais corriqueiras do nosso dia a dia, até as guerras que ceifam inúmeras vidas. Combatê-lo não é uma das tarefas mais simples. Afinal, muita gente tem dificuldades em admitir que suas crenças e costumes não são das mais certas assim. Não é verdade? Mas, como eu estou sem palavras, o que eu faço? Mais uma vez, eu sou o certo, você o errado e ponto final. Às vezes um preconceito, entre parênteses intolerância, né, irmãos, pode vir desde o berço, inserido em métodos de educação que hoje se apresentam ultrapassados. E isso é fato. Basta a gente conversar com pessoas que nos dizem: mas no meu tempo não existia isso, e a gente era feliz. Com toda certeza, era feliz. Era feliz com aquilo que tinha disponível. Eu jogava bolita e andava de carrinho de lomba e eu era feliz. Hoje não tem bolita, não tem carrinho de lomba, então quer dizer que as crianças não são felizes por isso, por exemplo? Não sejamos intolerantes. As crianças são felizes sim, eles nem sabem muitas vezes o que é um carrinho de lomba ou bolita. Por outro lado, nós nem imaginávamos há 50 anos atrás, 40, o que era um videogame, o que era uma rede social, entre tantas outras coisas, tantas outras possibilidades que existem, que estão disponíveis, que nos fazem felizes, sabendo ser usado da mesma maneira que no passado, sempre sendo utilizado de uma maneira consciente, era uma coisa legal, uma coisa positiva. E também estava sujeito a situações irrelevantes. Vamos perceber, para termos real ideia, para quando formos fazer a nossa reflexão das 24 horas, alguns dos tipos de intolerâncias. A intolerância racial. Esse preconceito está associado à raça, etnia e aspectos físicos de uma pessoa. Intolerância social. Geralmente ocorre entre indivíduos de classes sociais diferentes. Intolerância religiosa. Está intimamente ligada à intolerância religiosa. Acontece quando uma pessoa simplesmente não aceita ou respeita outras religiões que não sejam a que ela segue. Quer ver um exemplo? Os conflitos no Oriente Médio, em sua maior parte, têm como causa este preconceito. A intolerância sexual, a intolerância nas redes sociais, na internet. Outra intolerância que não é tão comum. Sexismo. Caracteriza-se pela crença de que um sexo é superior ao outro. A intolerância política, quando um posicionamento político vira ódio. A intolerância de idade e geração. Todo mundo nasce pequeno, cresce e envelhece. O ciclo natural, irmãos,
Este ciclo natural da vida é imutável e iminente. Todos nós vamos passar. Compreende? Ou seja, nós não podemos desprezar os mais velhos e nem os mais novos. Pois, se hoje somos idosos, em algum momento nós fomos jovens, óbvio. Então, assim como nós exigíamos, merecíamos o cuidado, a atenção, da mesma forma deve acontecer. E assim será. Todo mundo nasce pequenino, como eu já havia falado. Aí eu pergunto, por ser pequenino, ele não sabe nada? Não compreende nada do que está se passando? Erramos nós, porque os pequeninos, por inúmeras vezes, nos repreendem. E são muito, mas muito mais tolerantes do que nós, adultos, sabedores, donos do conhecimento tácito. Conhecimento tácito é aquele que se traz como herança de berço. Erramos. Por isto, os nossos jovens, os quais estão herdando os nossos erros e acertos, merecem ser valorizados constantemente e cuidados com carinho. E não simplesmente, eu tive que me virar, você vai ter que se virar também. Tempos eram diferentes, onde tudo era mais prático e o famoso fio do bigode representava. Hoje não é bem assim. E eles estão sentindo isso e precisam de nós. Enfim, se formos falar de tantos tipos de intolerância, nós precisaríamos de 2 horas. Mas hoje eu só vou poder ficar 1h30. Não, é só 30 minutos, tá bom, irmãos? Seguinte, intolerância. Dar valor à sua identidade, às suas características e jeito de ser é importante. Mais uma vez vou falar, infelizmente, muitas pessoas exageram um pouco e acabam criando uma aversão pelo que é diferente de si, seja fisicamente, intelectualmente, relacionado à classe social, fé e às vezes até coisas absurdas. Já falei isso e por isso que estou reprisando para vocês entenderem aonde que nós nos encaixamos. Mas eu não sou intolerante. Será? Tolerar o próximo significa conseguir uma relação positiva, mesmo com as pessoas completamente diferentes de você. Olha que difícil que é, mas a gente consegue. Aceitar um elemento diferente da sua cultura, moral, ideologias ou até mesmo padrões estéticos é essencial para o convívio pacífico em sociedade. Quando se fala em sociedade, já podemos direcionar diretamente para dentro da nossa família. Dentre as diversas formas de intolerância, destacamos aquelas visíveis, atos facilmente percebidos como preconceituosos ou discriminatórios. E aquelas invisíveis, então, atos de discriminação velada, sabe? Por baixo dos panos. E aquelas invisíveis, atos de, discriminação velada, implícita em algum comentário ou comportamento, que muitas vezes passa desapercebido por aqueles que não sentem na pele esse tipo de preconceito. Muitas vezes é muito fácil a gente, simplesmente de uma forma invisível, velada, implícita, aplicarmos a intolerância. Mas quando nós somos vítimas de intolerância, nós simplesmente levantamos a nossa espada. As intolerâncias visíveis são fáceis de serem identificadas. Elas têm um alvo explícito e direto. A intolerância feita de maneira direta, para alguém em específico ou para uma figura pública, corresponde, gente, a 72% dos casos. Mesmo número
num gráfico anterior ali que eu retirei, revelando que esse tipo de intolerância, na maioria dos casos, possui um alvo. Às vezes, gera-se todo um trabalho num grupo social, mas o objetivo é um ataque único e exclusivo a uma pessoa. E de forma velada, o real intolerante fica por trás. Mas a intolerância e a intolerância invisível, ela se esconde em casos cotidianos e muitas vezes nem nos damos conta do nosso comportamento ou até mesmo comentário preconceituoso. Uma professora manda um bilhete para a mãe de uma de suas alunas negras, dizendo que a garota cária mais bonita se abaixasse, seria mais bonito no caso, perdão, se abaixasse o cabelo. O jovem diz para uma pessoa mais velha que ela já não tem mais idade para certas coisas. O homem que atravessava a rua ao ver mendigos à sua frente, quem diz que Bolsa Família é esmola? Os pais que não querem que seu filho brinque com uma criança adotada por homossexuais. E assim vai, gente. Vocês estão vendo as intolerâncias do nosso cotidiano? Por isso que lá no início eu pedi, vamos fazer uma análise, vamos ser corajosos e elencar? Tolerar o próximo significa conseguir manter uma relação positiva mesmo com pessoas completamente diferentes de você. Em nossas relações de trabalho e consumo, os nossos estereótipos que a mídia nos empurra goela abaixo. Falamos tantas vezes nas doutrinárias aqui sobre a mídia que nos manipula, mas nos manipula porque nós permitimos, porque nós clicamos e assistimos, porque nós curtimos e assim por diante. Esta é estruturada em um Estado que pune os mais pobres, implícita em discursos de líderes religiosos até mesmo, explícita em projetos de lei que querem abolir a discussão de gênero na educação. E a lista, infelizmente, só cresce, inúmeras outras, né, gente? Se for elencar aqui, vai muito longe. Mas vamos falar realmente de tolerar. Vamos nos desvestir da tal intolerância e vamos falar do positivo. Tolerar é desconstruir as tais intolerâncias e preconceitos. Não é nada fácil, mas tornar explícita a intolerância daquilo que é cotidiano, daquilo ao qual não damos o devido valor, é o primeiro passo em busca de uma sociedade mais igualitária e menos segregadora. Esta sociedade somos nós, irmãos. Nós não podemos de forma alguma segregar. Nós não podemos de forma alguma fecharmos os nossos olhos e dizer que o problema não é nosso. Em não nos autoavaliarmos, em não nos analisarmos se somos tolerantes ou se somos intolerantes. O que está mais em evidência no nosso dia a dia? Se nos projetarmos a tantas doutrinárias desenvolvidas aqui na casa, irmãos, inúmeras outras casas espíritas, enfim, a gente sabe que tem diversas doutrinárias online sendo desenvolvidas, e que bom, né? Vocês vão perceber que boa parte das temáticas são voltadas ao exercício constante da tolerância e o combate à intolerância. Se nós observarmos lá no capítulo 9 do Evangelho, onde nos convida a leitura reflexiva, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Depois, uma nova temática, injúrias e violência, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e resignação, a cólera. Lá depois, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Tudo isso envolve o trabalho, o exercício da tolerância. Também no capítulo 11, lá onde diz amar ao próximo como a si mesmo, diz, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei dos profetas. Depois aborda o egoísmo, lá no capítulo 12, fala também, sede perfeitos. O homem de bem, os bons espíritos, a virtude, enfim, observaram, irmãos? A quantidade de temáticas abordadas
somente no Evangelho. Mas e no Livro dos Espíritos, lá onde tem tantas perguntas e respostas? Lá no capítulo 7, que fala em especial da lei da sociedade, na pergunta 766, a vida social está na natureza? Resposta: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Mas esta vida de relação tem que ser uma boa vida, muito bem estruturada. Na questão 768, procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Resposta: o homem tem que progredir. Insulado, fechado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Estamos sempre numa constante elevação e evolução. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para que lhe assegurem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Mas vamos entender realmente o que é insular-se? Recolher-se, retirar-se, isolar-se, segregar-se, ilhar-se. Recolher-se em si mesmo. Fechar, absorver-se, concentrar-se, engolfar-se, abismar-se, abstrair-se. Ou seja, simplesmente vou me fechar, vou viver no meu mundo, eu estou me garantindo. O resto que pegue fogo, como se diz. Na questão 769, estamos no final. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então, mas qual é o crime que estou cometendo se eu me sinto bem me insulando, me fechando, me encapsulando? Por isso que eu falei bem o que significa insular-se. Olha a resposta. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez? Merece isso aprovação? Não. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena e não ser útil a ninguém. Vocês percebem que uma se encaixa com a outra? Na questão 770, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Na anterior era egoísmo, duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando um mal, aquele que por tal motivos se insula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. A partir do momento que eu simplesmente me fecho ao mundo externo, eu deixei de ser caridoso ou de fazer o bem, de praticar o amor, pois eu acredito que somente eu sou bom para mim. Compreende? Na 771, que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mister de socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam na sociedade, porquanto para ela trabalham. Então, irmãos, tolerância. Por que não começarmos agora?
Tolerar o próximo significa conseguir manter uma relação positiva, mesmo com pessoas completamente diferentes de nós. Façamos a nossa parte, irmãos. Advertências e orientações existem e estão à nossa disposição para o nosso melhoramento, desde que isso tudo seja trabalhado com a devida competência, com o devido respeito e carinho, assim como nós gostaríamos de ser tratados. Sejamos participativos deste processo, irmãos, que nos inclui a todo momento. É de manhã, de tarde, de noite, ao adormecer e ao acordar. Estamos sempre sendo participativos de um processo evolutivo, de um processo de exercício da tolerância. Reflitamos, vamos analisar e vamos fazer a nossa autoanálise. E é desta forma que concluímos a nossa conversa de hoje. Muito obrigado. E é neste momento de finalização que vamos respirar fundo. Vamos pedir e agradecer. Pedir por todos aqueles os quais não estão, neste momento, conseguindo ter o acesso necessário para que tenham a condição de fazer os seus pedidos. Muitos dos irmãos não estão em condições nem mesmo de pedir. Vamos agradecer porque nós, neste momento, estamos em condições de pedir e agradecer por nós e por aqueles que estão impossibilitados. Agradecer por este momento, pelo nosso lar, pela possibilidade de estarmos nos conectando através das mídias, mas que, para o nosso querido Mestre, Ele sabe da nossa intenção. Então não importa se estamos na sombra de uma árvore ou debaixo de uma ponte, ou estamos aqui nas mídias, não importa para eles. O que importa é o que está saindo de dentro do nosso coração e de nossa mente. Isso sim é o que faz a diferença. Que possamos nós sermos dignos e merecedores de todas as dádivas as quais estão presentes em todos os nossos dias. Vamos orar por aqueles irmãos que ainda não conseguiram encontrar o seu caminho, que desencarnaram há pouco, que eles consigam prosseguir na sua caminhada e o mais breve possível sejam acolhidos em uma das moradas do Pai, que sejam tranquilizados, que sejam tratados, orientados. Que as nossas águas, na leitura da prece, sejam fluidificadas e nelas colocadas todos os medicamentos essenciais para cada um de nós. Que as nossas doenças físicas e espirituais sejam tratadas, sejam curadas e que possamos nós, no decorrer desta semana que entra, estarmos firmes e fortes para continuarmos no exercício da nossa tolerância e que possamos cada vez mais sermos menos intolerantes. Prece de Cáritas. E tudo o que pedis na oração, crendo, recebereis. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a paz, por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia.
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. E é desta maneira, irmãos, que nos despedimos mais uma vez e que possamos em breve estarmos novamente conectados para refletirmos sobre uma nova temática. Informamos também a todos que a casa ainda permanece fechada, estamos fazendo apenas as cirurgias espirituais à distância para as pessoas que nos mandam mensagens no WhatsApp, que telefonam aqui para casa, nas quartas-feiras. Estamos novamente ajustando para tentarmos abordar ou retomar os estudos de forma online, para aqueles que têm a condição, para não deixarmos as coisas simplesmente se estagnarem. Estamos tentando ao máximo nos adaptar todos os dias a essas condições que estão realmente muito adversas. Mas com fé, com determinação, nós vamos conseguir. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.